Boa noite a todos, irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um nessa noite, amém? Vou fazer uma oração breve. Deus eterno, em nome do teu Filho Jesus, nós te glorificamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez, principalmente porque nós estamos vivos, Senhor, e a misericórdia do Senhor alcançou a cada um de nós mais uma vez nesse dia. Eu quero pedir a Deus que o Senhor perdoe os nossos pecados e oro para que o Senhor, que o teu Espírito, Senhor, fale por mim, use minha vida e não deixe, Senhor, que minha vida possa impedir aquilo que o Senhor tem para cada um. Em nome do teu Filho Jesus, também peço a Deus que o Senhor nos livre de toda a obra do diabo, tudo que ele possa ter planejado contra nós neste culto, em nome do teu Filho Jesus. Amém. O título dessa ministração ela é bem breve, mas é uma meditação que eu vi. O título dela é assim: pilhas não incluídas. Pilhas, igual tem um microfone aqui, uma pilha. Pilhas não incluídas. E a meditação tinha uma história. Na verdade é uma parábola, uma história, eu não sei. Na verdade eu acho que já até aconteceu comigo isso, quando eu era criança. Não sei se já aconteceu com você, às vezes quando você era criança, você ganhou um presente. E aí quando a criança ganha um presente, ela fica toda animada, né, quando ela ganha um presente. E no caso da história, era uma criança, um menino, ele ganhou um presente, ele abriu esse presente correndo, muito feliz, muito alegre, muito feliz, abriu correndo, rasgou o presente e era um carrinho. E por ele ser muito pequeno, ele não entendia mais ou menos, né, qual que era a função do carrinho. Ele começou a brincar com esse carrinho. Criança, quando brinca, vai passando para cima, para baixo, vai passando na parede, essas coisas de criança. Só que quando o pai chegou perto dele, o pai dele falou assim para ele: filho, não é assim que se brinca com esse carrinho. Esse carrinho é um brinquedo de controle remoto. E a gente, para que esse carrinho funcione, nós temos que colocar pilha nele, só que nós não temos pilhas. E aí houve uma decepção muito grande nessa criança, porque ele não pôde usar aquele brinquedo adequadamente, com pilha, controlar o carrinho, né, usando o controle remoto. Por isso que é o título, pilhas não incluídas. E aí é interessante que ela faz a meditação faz uma relação importante na vida da gente, né? Quantas vezes na nossa vida, na vida da gente, na nossa vida, nós agimos sem a pilha, e no caso, a pilha é Jesus Cristo na nossa vida. Quantas vezes nós dirigimos a nossa vida, brincamos com a nossa vida, como aquela criança brincou, sem a pilha, sem ter a pilha incluída, que é Jesus, sem ele tendo a oportunidade de ele controlar o carrinho com a pilha. Quantas vezes nós brincamos com a nossa vida, sem ter a pilha, que é Jesus na nossa vida, incluída. Muitas vezes nós somos igual a essa criança, brincamos com a nossa vida sem poder. Sem o poder que a pilha pode dar. Que a pilha dá o poder para o carrinho. Por exemplo, esse microfone precisa da pilha para ele poder funcionar. O aparelho de som, se a gente tirar ele da tomada, a força, ele não funciona. E muitas vezes nós fazemos assim com a nossa vida. Nós deixamos de incluir a pilha na nossa vida, que é Jesus, na nossa vida, e a nossa vida... Porque muitas vezes você acha que a nossa vida é cíclica? Você já parou para pensar que muitas vezes a gente até caminha um pouquinho, aí de repente a gente aqui, voltou no mesmo lugar. Você já passou para pensar porque a gente sempre caminha um pouquinho, mas sempre a gente parece que está parado no mesmo lugar. Por que será? Em algum momento da sua vida, vou colocar essa semana, hoje é quarta-feira, qual momento da sua vida que você percebeu que em algum momento da sua vida
você deixou de usar Cristo na sua vida, deixou de usar o poder de Cristo na sua vida. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. A página é 1412. Aqui no capítulo 3, Paulo vai dizer sobre os últimos dias, né? Ele fala, sabe, porém, isso, que nos últimos dias, perigosos tempos sobrevirão. E ele vai dar algum detalhe de tipo de pessoas. E aí no verso 5 ele diz assim, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Quantas vezes nós negamos o poder? Outras versões dizem, né, que nós muitas vezes negamos o poder da eficácia de Cristo nas nossas vidas. Quantas vezes? Você já se viu essa semana? Se você perguntar para o seu marido ou perguntar para a sua esposa, ela vai te falar? Será que ele é capaz de falar se estava 100% com a Bíblia, com Cristo na sua vida ou não? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quanto por cento você está conectado com Cristo? Quanto por cento na sua vida? Faz uma reflexão. Quanto por cento? O que na sua vida corta a sua relação com Cristo? Quanto por cento você está conectado? 50%, 60%, 70%, 75%? Não, eu estou 75%. Eu estou 90%. Não, eu estou 100%. Será que você está mesmo? Você já viu a atitude sua, ou do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, e você fala assim, infelizmente, falta Cristo na vida do meu marido, falta Cristo na vida dos meus filhos? Quantos por cento? Quanto por cento você está conectado? Você pode falar assim, não, eu estou 100% conectado com Cristo? Será que a bateria, a pilha, está incluída em você? Aquela que te dá poder para você fazer tudo aquilo que é certo? Quantos por cento você está conectado? Interessante que eu fui lendo e eu fui aprendendo várias coisas. E aí eu fui entender, através dessa meditação, a vida de relacionamento com Cristo e uma vida de conexão vital. Existe diferença da nossa vida, de uma vida de relacionamento e uma vida de conexão vital na nossa vida. Eu vou mostrar para vocês como é bem simples uma vida de relacionamento. Eu me relaciono aqui com todos vocês. Eu relaciono com os pastores, com todo mundo. Com todo mundo a gente se relaciona. Eu me relaciono com meus parentes. Eu me relaciono com os meus amigos. Muitas vezes a gente tem afinidade mais com um e menos com os outros. Isso é um relacionamento. Todos nós temos relacionamentos uns com os outros. Só que existe uma diferença da conexão vital com o relacionamento. Porque quando a gente sai daquela porta para fora e quando a gente chega em casa, quem passa a decidir tudo na nossa vida somos nós. É a gente que decide. E as nossas decisões, muitas vezes, elas têm que estar baseadas com a conexão vital, que é diferente. É com a pilha incluída nas nossas vidas. E muitas vezes, nós achamos que, eu já escutei muitas vezes a pessoa falar assim, o mais importante é ter um relacionamento com Cristo. É a maior mentira que existe, é ser profano. Isso é uma coisa terrena. Não adianta ter relacionamento com Cristo. Porque a gente, muitas vezes, vem aqui na igreja, igual o versículo diz, nós temos uma forma de piedade, né? Mas nós negamos a eficácia, negamos o poder na vida da gente. E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente faz assim, então, eu vou ter um relacionamento com Cristo, eu vou fazer um propósito do Senhor. Vou ler um livro, vou ler a Bíblia, vou fazer um voto, ou eu vou fazer um jejum do Senhor. Aí eu me relaciono com Cristo. Aí acabou esse propósito, você não relaciona mais com Cristo. É assim que funciona. A gente tem que estar 100% todo dia conectado com Cristo.
Todos os dias. Todos os dias nossas decisões têm que estar baseadas com Cristo. É assim que tem que ser. Por isso que eu parei para entender. Às vezes o Senhor fala para mim que, sabe que jejum para mim não funciona. Deus fala assim, você tira. A gente sabe por quê? Porque a gente já aprendeu que temperança é se abster daquilo que faz mal. A gente se abstém daquilo que faz mal na nossa vida. E muitas vezes a gente faz um propósito de jejum para se abster de uma coisa que faz bem para a gente. E aí depois que a gente passa aquele tempo, a gente volta a fazer aquilo que é bom para a gente. Isso não funciona. Isso não funciona na minha vida. É claro que Deus trabalha com cada um diferente, porque a palavra de Deus diz que é a multiforme a graça de Deus. Deus trabalha com cada pessoa diferente, mas comigo não é assim. E Deus, às vezes, Ele me pede muitas coisas. Infelizmente, eu ainda sou muito tardio obedecendo a Deus, porque muitas vezes eu não estou conectado 100% com Cristo na minha vida. Muitas vezes eu tenho um relacionamento. A gente tem um relacionamento na oração, a gente tem um relacionamento na palavra, mas no dia a dia, no minuto a minuto, na hora a hora, infelizmente, a gente não está conectado 100% com Cristo. E é por isso que muitas vezes a gente cai em derrotas. Muitas vezes a gente anda em círculo. A nossa vida é cíclica. A gente anda para lá, anda um pouco, e quando a gente volta, a gente está parado no mesmo lugar. Outra coisa. Relacionamento com Cristo, então, é assim. De vez em quando a gente obedece, de vez em quando a gente não obedece. De vez em quando os nossos filhos obedecem, de vez em quando eles não obedecem. De vez em quando nós estamos enxertados na videira. E aí, de vez em quando, nós não estamos enxertados na videira que é Cristo. Isso é um relacionamento. Mas uma conexão vital é estar todos os dias conectado 100% com Cristo. É 100%. Todos os dias, a todo minuto, a todo instante. Por isso que muitas vezes nós nos frustramos, porque o doador da vida, que é aquele que nos dá a vida, não tem o controle remoto da nossa vida. Felizmente, os nossos desejos, as nossas paixões, nos afastam de Cristo. Não temos uma conexão vital com Cristo, que é 100%. E muitas vezes, por exemplo, nós estamos aqui, eu estou aqui pregando a palavra, todos nós temos um ministério, a nossa primeira missão é a nossa casa, porque a Ellen White diz que o maior testemunho da verdade é uma casa bem ordenada. Todos nós temos uma missão, temos ministério, eu venho aqui pregar, os irmãos vêm aqui pregar, muitos vêm aqui pregar, você tem o seu ministério na sua casa, com a sua vida, com a sua família, com os seus parentes. Cada um tem um ministério. Deus deu um ministério para cada um. Mas, infelizmente, muitas vezes nós não temos poder. Nós negamos o poder e a eficácia. Muitas vezes a nossa vida não anda, a vida dos nossos filhos não anda, porque a gente nega esse poder. Nega. A gente não está conectado com Cristo 100%. E nós fazemos mais o desejo da nossa vontade do que a vontade de Cristo. Porque nós não estamos conectados 100%. Agora eu quero que os irmãos abram em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Eu não marquei a página. Me perdoe. 1 Pedro, capítulo 1. E sabe o que acontece quando a gente negligencia, quando a gente nega a eficácia do poder de Deus? Em 1 Pedro 1,5 diz assim,
que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. Você sabia que muitas vezes nós erramos e pecamos porque nós negligenciamos o poder de Cristo? Se eu não me engano, no Salmo 141, o verso 3, diz que se a gente pedir para Deus, Ele põe um guarda na nossa boca. Você sabia? A palavra está escrito lá no Salmo 141, no verso 3. Se a gente pedir para Deus, Deus envia um anjo para guardar a nossa boca. Mas muitas vezes, a nossa língua, a palavra de Deus diz que a língua é pequena e fere. A gente é capaz de ferir uma pessoa com um árvore tão pequeno. Mas por falta de a gente estar conectado com Deus, a gente fere as pessoas. A gente magoa, a gente fala mal, a gente nega o poder da nossa vida. Sabe outro jeito que a gente nega o poder da vida da gente? Por exemplo, aqui mesmo, às vezes eu encontro com muitos irmãos, a gente fala de política, a gente fala de esporte, a gente fala da vida dos outros, a gente fala de um monte de coisa, mas a gente não fala daquilo que o poder de Deus fez na vida da gente. Eu nunca falei para ninguém, ó, Deus fez isso na minha vida. A gente não fala. Porque a gente negligencia o poder de Deus. A gente rejeita. O poder da eficácia, que é o poder de Deus, que é a pilha que tem que estar incluída em nós, não está na nossa vida. A gente precisa estar conectado. A gente precisa urgentemente vencer a nossa carne. Como estão o seu temperamento? Como é que está o seu temperamento? O poder de Cristo é poderoso para operar na sua vida, no seu temperamento? Os seus desejos e suas paixões? O poder de Cristo é eficaz? Ele está acima da sua razão, do seu entendimento? As suas palavras, o poder de Deus é capaz de operar nas palavras? Muitas vezes também, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não briga, não discute, a gente não fala um com o outro. Por exemplo, geralmente dentro da nossa casa, a gente às vezes não briga, não fala palavras, mas muitas vezes existe guerra fria na nossa vida. Cada um fica do lado, no canto. Isso é uma guerra fria. O poder de Deus não está operando na nossa vida. Se um não fala, o outro também não fala. Eu já fui muito assim com a Janaína, vocês podem perguntar para ela. Eu chegava em casa com burrado, entrava dentro do quarto e não falava com ninguém. Isso é uma guerra fria. Por quê? Porque o poder de Deus não está operando na nossa vida. Porque nós estamos desconectados. Muitas vezes a gente só tem um relacionamento com Cristo. O poder de Deus não opera 100% na nossa vida. E o poder de Deus está disposto para todos nós. Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a página é 369. Efésios 4, eu vou ler o versículo 7. Diz assim, ó. Mas a cada um de nós, a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. A graça foi dada a todos nós. Todos nós temos. Ninguém tem um pouquinho menos e nem um pouquinho mais de Cristo na vida. A medida é dada igual para todos. O Espírito de Deus é igual para todos. Verso 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Então, o poder de Deus é para todos. A pilha que nós precisamos na nossa vida, todos nós temos. A medida é igual para todos nós. Para cada um de nós a medida é igual. Agora, cabe o que a gente faz com ela. Cabe a gente não ter só mais um relacionamento com Cristo, mas estar conectado com Cristo 100%. E é interessante que eu sei que você vai falar assim, mas você não sabe da minha vida, você não sabe o tanto que eu trabalho, você não sabe o tanto das responsabilidades e das obrigações que eu tenho. Todos nós temos. Cristo também tinha. E uma coisa que diz é que se isso tem atrapalhado sua vida, você precisa rever sua vida. Se o seu trabalho tem te atrapalhado, qualquer coisa na sua vida, se o estudo tem te atrapalhado, você precisa rever isso na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que Cristo tem que estar acima de todas as coisas. Deus tem que estar acima. E Deus é poderoso para dar um jeito. Deus é poderoso. Basta a gente ter a disposição no nosso coração. Para a gente saber qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não temos desculpa. Não temos desculpa, todos nós. Eu sei que todos aqui, porque a gente conhece, eu conheço a vida de todos um pouco. Eu sei que todos nós temos muitos afazeres, muitas responsabilidades. Mas o poder de Deus tem que estar acima de tudo isso nas nossas vidas. Porque senão a gente não sai do lugar. A gente continua do mesmo modo. Agora eu queria que vocês abrissem Romanos capítulo 8. Romanos 8. A partir do 5. Muitas vezes, na nossa vida, o poder de Deus não opera em cada um de nós, porque a gente não faz a nossa carne morrer. A nossa carne vence. E é por isso que, muitas vezes, nós negligenciamos a nossa conexão com Deus, com Cristo. Porque os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso comodismo, a nossa preguiça, o nosso relaxo, a nossa indiferença, muitas vezes a gente não faz morrer na nossa vida. E é por isso que muitas vezes a gente não vence. Só que aqui em Romanos 8, verso 5, diz assim, porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas as que são segundo do Espírito, para as coisas do Espírito. Aonde nós estamos mais com a nossa mente? Para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Eu falo por vocês pela minha vida, é mais pelas coisas da carne. Muito mais pelas coisas da carne. Muito mais a carne vivifica em mim do que o Espírito de Cristo vivifica na minha vida. Verso 7. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Nunca vai ser. Nunca. Enquanto a gente não fizer a nossa carne morrer, enquanto os nossos desejos, as nossas vontades, a gente não fizer morrer, nós nunca seremos vitoriosos. Nunca. A palavra de Deus está dizendo, não sou eu. Verso 8. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pula para o 12. Diz assim, portanto, irmãos, nós somos devedores, não da carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É por isso que
a nossa vida, como diz lá na parábola da 10 virgens. Por isso que muitas vezes nós estamos dormindo. Estamos mortos espiritualmente. Porque a nossa carne está viva, o pecado. Para os nossos gostos, para os nossos desejos, para as nossas vontades, para muitas vezes o nosso próprio entendimento, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acha. Por isso que muitas vezes a pilha que é Cristo não está incluída nas nossas vidas. Por isso que muitas vezes Ele não está controlando as nossas vidas. Por isso que muitas vezes nós somos derrotados. Porque aquele que nos dá vida, aquele que nos dá a vida, e que é o único que tem o poder de fazer a gente vencer, não está 100% na nossa vida. Não está 100% na vida dos nossos filhos, não está 100% muitas vezes na vida das nossas esposas, dos nossos maridos. E o conselho que interessante, eu quero que vocês abram agora em Tiago, capítulo 1. É o último versículo que eu vou ler. Tiago, capítulo 1, o verso é o 19. A página é 1446. O título aqui é assim, ó, ouvir e praticar a palavra. O verso 19 diz assim, ó, portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir. E pronto para ouvir é atender. Toda vez que Cristo falar conosco, nós temos que atender. Interessante que nessa meditação diz que as pessoas fizeram um propósito disso na vida deles. E a vida mudou. Porque eles sempre estiveram prontos para atender a Cristo. E aí continua dizendo, tardio em falar, tardio também em irar. Muitas vezes a gente fala murmurando, ou muitas vezes a gente ira contra Deus, quando Ele pede às vezes coisas simples. E se a gente fizer disso, né, fazer um propósito que a gente esteja sempre pronto para atender a Cristo, que a gente nunca negue o poder dele na nossa vida. Mas que toda vez que Ele dizer, ou que Ele pedir alguma coisa para nós, a gente esteja pronto a atendê-lo. Fala, Senhor, é isso? É isso. Porque aquelas pessoas disseram que a partir do momento que fizeram isso na vida deles, a vida deles mudaram. Sempre no momento em que Cristo pediu alguma coisa, eles atenderam. Por isso que diz, sejam tardios, irmãos, em falar e em irar, mas pronto em ouvir, pronto em atender. Quando a gente estiver assim, quando a gente estiver pronto para atender Cristo, pode ter certeza que a nossa vida vai mudar em muito. E eu espero, e Deus espera, que cada um de nós seja assim. Que nós estejamos sempre prontos para atender a Cristo nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de fazer algumas observações sobre a ministração agora da palavra. E a primeira coisa que a gente precisa entender direitinho é que existem vários tipos de relacionamento. A conexão vital, Carlinhos, é um tipo de relacionamento. Então, quando a gente fala, a gente precisa ter um relacionamento com Cristo, não é errado, é certo.
Mas o que nós precisamos averiguar é que tipo de relacionamento nós estamos tendo com Ele. Porque qual é o tipo de relacionamento que Ele quer que nós tenhamos? O da conexão vital. O que é uma conexão vital? Que ou você tem essa ligação ou você morre. É vital, de vida. Ou você se liga ou você morre. Então, é esse tipo de relacionamento que Jesus tem nos pedido. Que nós não, em João 15 fala muito sobre isso, né? De estar ligado a um termo bíblico, ligado à videira verdadeira. Esse é o tipo de relacionamento. Então, a gente não pode falar que é errado usar a expressão relacionamento. Porque em tudo, inclusive em Efésios, ele fala de Jesus se relacionando com a igreja, do amor de Jesus pela igreja, que é o amor do homem pela esposa deve ser igual ao amor que se entrega por ela. Tudo bem? Entenderam isso? E existem vários tipos de relacionamento. E o que ele quer que nós tenhamos com ele é a conexão vital. Se eu me desligar de Cristo, há o quê? Uma morte espiritual que pode levar a uma morte física. Outra coisa super importante, Carlinhos, isso eu queria que você conversasse muito com o Senhor. Abra a tua Bíblia em Mateus 10, sobre o jejum, que você diz que isso não funciona para você. Isso foi uma regra de prática espiritual, de batalha espiritual que Cristo nos deu. Existe um detalhe na Bíblia que fala que tem castas de demônio que só saem com jejum e oração. E um homem que não está apto ao jejum, que aceitou, isso foi um dardo inflamado maligno na tua mente, isso é uma mentira que você aceitou como uma verdade. Porque Jesus disse que nós faremos obras maiores do que ele fez. Ele expulsou demônios. E expulsou castas de demônios, porque naquela época que o noivo estava com seus discípulos, eles não jejuavam. Isso foi, inclusive, um questionamento dos fariseus que estavam lá, dos mestres da lei. Esses povos aí comem, inclusive falaram de Jesus, que ele era um comilão e um beberrão. Jesus jejuou? Aí fiquei pensando assim, Senhor, mas o Senhor Jesus jejuou 40 dias, existe algum homem que esse tipo de jejum não alcança, não faz efeito? E foi quando o Senhor falou que você toma um dardo inflamado do maligno. Porque isso faz parte do poder que você tanto falou, o poder para atuar, em muitos momentos vai ser necessário o jejum. Então eu quero que você ore para que isso seja desfeito na tua mente, você aceite o poder da forma como Deus coloca na palavra. O jejum é importantíssimo. A questão é, e nós temos também uma fragilidade, né, como seres humanos. O jejum funciona muito para que, uma coisa que você falou que é interessantíssima e importante, nós não temos essa capacidade de abster completamente de uma vez e Deus falar assim, eu não quero mais que você coma isso. E muitas vezes Deus usa a estratégia do jejum para desconectar o corpo, a desintoxicar, né? Essa seria a palavra correta, uma desintoxicação, porque aí a nossa mente, a nossa pecaminosidade nos impede de fazer uma entrega total de uma vez. Sempre que a gente tenta fazer isso, eu já tentei, eu caí várias vezes. Então, a gente precisa começar com o jejum, que assim parece que a nossa mente aceita 40 dias, 30 dias, 20 dias. Aí você começa a observar que você começa a viver sem aquilo. Que aquilo não é importante, nem trazia tanta dependência e felicidade quanto você pensava. Em todas as áreas, pode ser na área da alimentação, pode ser na área de compras, que inclui meu jejum também, de comprar coisas de vaidade, mulheres, sapato, bolsa, roupa, essas coisas. E aí você vai desfrutando desse poder e aquilo vai te fortalecendo e você fala assim, gente, mas por que eu dependia tanto disso? Aí chega um determinado momento que você tem a condição de fazer entrega total, porque você percebeu através do jejum, pelo poder de Cristo, que não existe essa dependência. E aquilo nem te fazia tão feliz quanto você imaginou que aquilo fizesse. Por causa dessa degeneração da mente, de quase 6.000 anos de pecado, é muito difícil a gente ter uma decisão acertada de vou deixar e nunca mais voltar. Então, são técnicas de batalha espiritual que foram colocadas na Bíblia. Se nós quisermos vencer, nós vamos ter que enfrentar guerras seríssimas com demônios que só saem com jejum e oração. Quem não jejum vai ser vitorioso nunca.
Então, procura organizar isso com o Senhor. E o versículo que Deus me deu, Mateus 10, não sei se vocês já tinham aberto aí. Versículo 24, Mateus 10, 24 diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre. Se Jesus jejuou, ele quis nos demonstrar a força do jejum. Então, você falar uma coisa dessa é ir contra a palavra, porque você se coloca acima de Cristo. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo, nós, ser como o nosso mestre, no caso Jesus, né? E o servo como o seu senhor. Vou parar aí. Medita, eu não podia deixar, porque o diabo é terrível, pode ser que alguém se identificou nessa questão do jejum. Eu acho que isso também não é para mim, isso é mentira do diabo. Ele interfere de várias formas no jejum, viu, irmãos? Eu acho que quando a gente começou um jejum, que a gente está protegido das investidas dele. Ele investe. Hoje, inclusive, a gente estava conversando lá em casa, muitas pessoas falando assim, parece que o meu jejum não está fluindo, parece que não está surtindo efeito. É justamente porque que o diabo começou a colocar minhoca na sua cabeça, para que você fique frustrado, ou o irmão conte uma vitória do jejum, e você fala, nossa, mas isso não está acontecendo comigo. E aí ele tenta de muitas e muitas formas interferir na obra que Deus está fazendo na nossa vida. E para isso a gente precisa ter essa conexão vital, que é um tipo de relacionamento com Jesus, que é o que ele definiu como sendo o específico para a nossa vida. É vital. Ou você se relaciona com Cristo, ou você morre. Vital significa isso, suprimento de vida, tá? E só em Cristo a gente encontra vida e vida em abundância, tá bom? Vamos levantar para orar? Para orar não, mas a gente pode orar. Para adorar a música mais de Cristo.